Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1. Hoje nós começaremos do verso 8 até o versículo 15. Diz a palavra do Senhor, então: Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-lo. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Para completar a passagem, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós estamos caminhando para terminar o prefácio da carta de Paulo aos Romanos e, finalmente, entrar nos assuntos que Paulo pretende, e melhor, que Paulo tratou com aqueles irmãos, que é a justificação pela fé somente, ou o Evangelho que revela a justiça de Deus. Mas esse prefácio ele é tão importante, já anuncia tantas coisas a respeito do que virá no resto da carta, que nós precisamos olhar para ele detidamente. Você deve ter observado aí que essa é uma seção, no começo das cartas, uma seção que Paulo sempre tem presente em quase todas as cartas dele, onde ele fala da sua oração pelos irmãos a quem ele está escrevendo, aos quais ele está escrevendo. E ele faz exatamente isso aqui. Ele mostra a sua gratidão a Deus e diz o quanto ele se dedica à oração por aquela igreja, por aqueles irmãos. Mas Paulo aproveita aqui também para apresentar as suas desculpas à igreja de Roma, porque Paulo nunca foi àquela igreja. E é importante saber que, necessariamente, Paulo não devia nada àqueles irmãos no que diz respeito a visitá-los, porque Paulo não foi o plantador daquela igreja, Paulo não tem nem conhecimento pessoal daquela igreja. Nós veremos aqui que o que Paulo conhece de Roma é o que se diz dela em todo o mundo, como Paulo diz. Mas Paulo está aqui justificando para os irmãos que ele não foi visitá-los ainda, não porque não desejasse isso, não quisesse fazer isso, mas porque ele tinha sido impedido de fazer isso. E o que impedia Paulo de ir a Roma e visitar aqueles irmãos e conhecê-los pessoalmente, você pode encontrar lá no capítulo 15. O que impedia Paulo de ir a Roma era justamente o seu compromisso missionário. Todas as vezes que Paulo planejava e queria ir a Roma, aparecia um novo campo missionário, uma nova demanda entre os gentios, que desviava o seu caminho para outros lugares. Ele gastou muito tempo na Ásia Menor, gastou muito tempo em Éfeso, Corinto, e esse tempo que ele gastou ali foi tempo que ele não pôde ir a Roma. E é isso que ele está dizendo aqui, que aqueles irmãos não deveriam olhar para ele de uma forma
negativa ou como alguém que foi displicente com essa igreja. Afinal, Paulo era um apóstolo e talvez eles esperassem que era justo que um apóstolo fosse visitar aquela igreja. Mas, até então, Paulo não tinha ido lá. E ele escreve essa pequena explicação aqui sobre isso. E, na verdade, ele está orando, mostrando o seu amor por aquela igreja, o seu interesse por ela, em oração, inclusive, em desejo de ir visitá-la, mas explica que não pôde fazê-lo porque foi impedido pela própria obra missionária. Não é? Isso nos faz lembrar, como o próprio apóstolo Paulo fala em Atos, que em alguns momentos o nosso planejamento, por mais piedoso que ele seja, o nosso desejo de alcançar algumas vidas, alguns povos, aqueles que são missionários, é impedido pelo próprio Deus, por outros planos que ele tem para a nossa vida, para a nossa igreja, para o ministério. E Paulo está explicando isso aqui. Mas, dentro dessa explicação de Paulo sobre o seu interesse de conhecer os romanos, visitar os romanos e não poder fazer, ele fala sobre esta igreja. Ele fala das características que nós podemos observar nesse texto a respeito desta igreja, a igreja de Roma, e que certamente deve ser característica das igrejas de Cristo em todo o mundo e em todos os tempos. Então, sobre essas características eu quero falar nesta noite. Eu quero observar com os irmãos, na verdade, duas características da igreja de Roma. Roma é para nós aqui um exemplo de uma comunidade que foi chamada pelo Evangelho. E como o assunto da carta é o Evangelho que revela a justiça de Deus, o ponto central aqui é justamente o Evangelho. Nós já vimos o que o Evangelho fez na vida de Paulo, como Paulo foi transformado pelo Evangelho, e agora nós podemos ver o que o Evangelho faz quando reúne pessoas que, como Paulo, foram transformadas em uma única comunidade. Essa comunidade se chama igreja. Igreja é a comunidade do Evangelho. E uma vez que nós somos, que a igreja é a comunidade do Evangelho, o que se espera dela? O que acontece com ela? O que o Evangelho faz em uma comunidade que reúne pessoas redimidas, pessoas chamadas pelo Evangelho? Já parou para pensar nisso? O que o Evangelho produz em nossas vidas, individualmente, particularmente, e também como comunidade, e o que se deve esperar de nós, igreja, quando nós somos um povo chamado pelo Evangelho. Então, nós vamos meditar sobre isso nesta noite. Para nós entendermos direitinho as coisas, nós precisamos voltar um pouco, voltar para os versículos anteriores, a partir do versículo 5, para nós entendermos essa primeira afirmação, igreja, a comunidade do Evangelho. Nós precisamos entender essa afirmação. Por que eu estou fazendo essa afirmação de que a igreja é a comunidade do Evangelho? E quem nos dá a explicação para isso é justamente o apóstolo Paulo, a partir do versículo 5, que nós vamos olhar até o versículo 7. Já vimos isso na semana passada, eu só quero destacar algumas coisas que são elementos para entendermos que a igreja é a comunidade do Evangelho, o nosso tema de hoje. Então, Paulo fala assim, a partir do versículo 5. Por meio dele, por meio de Jesus Cristo, se você olhar o versículo 4, ele termina com Jesus Cristo, nosso Senhor, que é sobre quem o Evangelho é. O Evangelho é a respeito de quem? De quem o Evangelho fala? Quem o Evangelho anuncia? Jesus Cristo. E tanto é assim que Evangelho e Jesus Cristo muitas vezes são intercambiáveis, porque não existe o Evangelho sem Jesus. Jesus é a revelação da boa nova de Deus. Ele é o Evangelho. Então, Paulo diz que, versículo 5, por meio dele, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor,
e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, né, a graça de ser apóstolo, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência pela fé. Essa é a primeira coisa. Depois ele continua no versículo 6, veja, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, você olha aí que nesse pequeno trecho aí, você encontra várias vezes a expressão chamar, chamado. Paulo, ele foi chamado, recebeu graça para ser chamado, e foi chamado para o apostolado. O apostolado tem o fim de chamar entre as nações um povo para a obediência por fé. Os romanos estão entre esses chamados, que Paulo troca de obediência por fé para pertencerem a Cristo. E, novamente, no versículo 6, Paulo usa novamente a expressão chamados, e aqui ele diz que os de Roma foram chamados para serem santos. Não é? Então, o Evangelho tem a ver com chamamento. É a boa nova de Cristo que chama as pessoas para uma determinada coisa. Não é? Chama as pessoas, Jesus resumiu isso dizendo que a sua pregação, dizendo arrependei-vos e crede. É um chamado ao arrependimento e à fé. Duas coisas, são as duas coisas fundamentais da conversão. Não existe conversão sem arrependimento e sem fé. Arrependimento lhe faz voltar as costas para o pecado, enquanto a fé lhe faz correr para Cristo. O arrependimento é a parte negativa, eu deixo de fazer o pecado. A fé é a parte positiva, eu começo a confiar em Cristo para a salvação. É um chamado para isso, em suma. Mas Paulo explica estas coisas aqui usando, pelo menos, 3 expressões. O Evangelho chama pessoas para a obediência que vem da fé, como nós vemos aí no versículo 5, no final. Paulo foi chamado para ser apóstolo aos gentios, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Não é a obediência legalista, aquela que vem pelo braço da lei, mas aquela que vem por meio da confiança em Cristo Jesus e gera obediência. E nós vimos que é justamente isso. A fé produz obras em nossa vida e não o contrário. A fé nos chama para o senhorio de Cristo. Por isso que Paulo diz que é o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós nunca podemos esquecer disso. Mas o Evangelho chama pessoas para a obediência que vem da fé. Essa é uma característica dos crentes, é uma característica da igreja, inclusive, que é obediência a Cristo por fé, por confiar nele, por saber que dele vem a melhor direção para a nossa vida. Depois, Paulo diz que, da mesma forma, e agora apontando exclusivamente para os de Roma, porque é a eles que ele está, com eles que ele está falando, mas serve para toda a igreja, que o Evangelho chama para pertencer a Cristo. E vocês, versículo 6, também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E aí nós podemos observar Paulo explicando as suas expressões. O que é obediência por fé? O que é obedecer e submeter a Cristo? É pertencer a Ele, o que tem a ver com ser servo. Servo é a condição de alguém que pertence a outro, segundo o que diz a palavra doulos, do grego. E aqui Paulo está dizendo que Cristo, por meio do Evangelho, chama dentre todas as nações, os romanos estavam incluídos nisso, para o pertencimento a Cristo. Nós somos chamados a pertencer a Cristo. A terceira coisa que Paulo fala aí e ele vai dar um passo adiante, explica um pouco mais o que significa obediência por fé e pertencer a Cristo, o que é o fruto disso tudo. Ele diz lá que nós somos chamados, os de Roma, no versículo 7, chamados para serem santos. Então, nós temos aqui
obediência por fé, chamados para a obediência pela fé, que vem pela fé, chamados para pertencerem a Cristo, chamados para serem santos. E nós podemos inferir um outro chamado que o Evangelho faz, diante das expressões que Paulo usa nesses versículos de 5 a 7. Chamados para gozarem o amor, a graça e a paz de Deus. Por que nós inferimos isso? Por que podemos entender isso aqui no texto? Porque no versículo 7, Paulo chama os de Roma, dizendo que eles são amados de Deus. Não é? Então, eles são chamados para o amor de Deus. E ele termina a passagem recomendando àqueles irmãos a graça e a paz. A paz, graça e paz, que não são qualquer graça e paz, mas da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo nos diz que o Evangelho nos chama ao amor de Deus, a graça e a paz de Deus. Agora, veja que Paulo, ele sabe que isso é feito entre indivíduos, Deus realiza a sua obra em indivíduos, mas Paulo está se referindo a estas coisas falando a uma igreja. Ele se refere à igreja de Roma como sendo assim. O que ele quer dizer? Que essas pessoas chamadas para serem, para obediência pela fé, para pertencerem a Cristo, para serem santas, chamadas a gozar o amor, a graça e a paz de Deus, elas, quando se congregam, elas fazem uma comunidade dos chamados pelo Evangelho. E é justamente isso o que significa a expressão igreja, lá no grego, eclesia, os chamados para fora, aqueles que foram chamados para congregar. Igreja, portanto, é uma comunidade daqueles que foram chamados pelo Evangelho, portanto, a igreja é a comunidade do Evangelho. Quando você vai para Atos 2, por exemplo, onde provavelmente a igreja de Roma se originou na pregação de Pedro, depois que Pedro termina de pregar, e é dada aquela nota de que 3.000 se converteram, o versículo 42, que é o versículo imediatamente, que vem imediatamente depois dessa expressão, vai falar de como viviam os convertidos, como viviam aqueles que se arrependeram dos seus pecados e foram chamados pelo Evangelho. Aí vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, e tinham tudo em comum. Ou seja, a primeira expressão de como vivia uma pessoa convertida nos leva para uma comunidade, a igreja. Então, a Bíblia nos mostra que o Evangelho também chama pessoas para fazerem parte de um corpo, de uma comunidade que se chama igreja. A igreja é a comunidade do Evangelho. E nós aqui precisamos notar que não existe chamado pelo Evangelho sem congregação na igreja. O Evangelho não chama a uma vida de individualismo. O Evangelho não produz algo como desigrejados. O Evangelho não faz isso. O Evangelho não nos leva a uma vida solitária, uma vida de ermitão, de isolamento, de individualismo. O Evangelho, por toda a obra que realiza em nossa vida, ele nos faz estar juntos de outros que receberam a mesma obra. E, via de regra, na palavra de Deus, Deus sempre chama um povo. Foi assim no Antigo Testamento, é assim no Novo Testamento também. Aqueles que foram chamados pelo Evangelho congregam numa igreja. Nesse caso aqui, Paulo está falando aos irmãos que foram chamados para o Evangelho e congregam na igreja de Roma. E essa igreja, desses irmãos chamados pelo Evangelho, é dito sobre ela algumas coisas que são tão importantes para nós meditarmos nessa noite. Agora sim, nós podemos ir para os versículos de 8 a 15. Nós vamos começar com os versículos de 8 a 10.
Então, ele fala assim: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então, como eu falei, Paulo começa a explicar a sua vontade de visitar aqueles irmãos, mas o que chama a atenção, e eu quero destacar aqui, é justamente o que está no versículo 8. Antes de tudo, primeiramente, Paulo agradece a Deus. Paulo eleva a sua gratidão ao Senhor, e ele diz a razão disso. Por que ele está agradecendo a Deus por meio de Jesus Cristo? O que ele tem a agradecer a respeito de Roma, da igreja de Roma, ao Senhor? Ele diz, e esse é o nosso ponto aqui, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Esse primeiro dado que Paulo levanta aqui sobre Roma, em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm, é justamente o que provoca em Paulo a gratidão a Deus. E é necessário nós entendermos que o que vamos falar aqui sobre a igreja de Roma, nesse ponto, que fala sobre a fé, o testemunho dessa igreja, se deve a Deus. Paulo fala, eu sou grato a Deus pela fé de vocês. Isso nos faz pensar sempre que fé não é algo que nós temos de nós mesmos. Fé é um dom de Deus, é fruto da graça do Senhor. A fé que nos faz testemunhar, a fé que nos faz firmes, a fé que persevera até o fim, a fé que expressa verdadeira salvação, que sai do coração e se manifesta em boas obras, que testemunham da fé, é justamente uma fé que nos é dada por Deus, por sua graça, implantada em nosso coração pelo seu Espírito Santo. É por isso que Paulo fala da fé desses irmãos, uma fé que tem bom testemunho, mas ele dá graças a Deus por isso. Primeiramente, antes de tudo, eu quero dar graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque vocês, a fé de vocês é conhecida, é anunciada em todo o mundo. Então, Roma é um exemplo de igreja, pelo menos nesse momento aqui, ela é um exemplo de igreja. Quando eu estou falando de exemplo aqui, eu não estou falando simplesmente de uma igreja a ser imitada. Eu quero mostrar que, de certa forma, na palavra de Deus, está sendo ilustrado para nós, como deve ser uma igreja. O que se espera de uma comunidade onde as pessoas foram chamadas pelo Evangelho. É nesse sentido, em especial, que eu quero falar sobre exemplo. Deus nos dá um exemplo, Deus nos ilustra na história o tipo de igreja, dentre tantos outros que estão aqui na Bíblia, como foi a igreja de Jerusalém, logo no primeiro século. Agora, Roma, o que se espera de uma igreja que é uma comunidade do Evangelho, a comunidade daqueles que foram chamados para o Evangelho. E aí eu preciso contar um pouco da história da igreja, contar a história não, destacar algumas coisas que são características da igreja de Roma, que nós podemos aprender nas Escrituras Sagradas. É interessante isso, o que Paulo fala, né? Em todo o mundo está sendo anunciada a fé de vocês. Então, o primeiro destaque que Paulo dá da igreja de Roma é justamente o testemunho. Um testemunho que é conhecido por todo o mundo. E um bom testemunho. Essa é a primeira coisa que uma igreja, que é a comunidade do Evangelho, deve ter, um bom testemunho. A igreja, não apenas os seus membros, a igreja tem que ter um bom testemunho. Então, só vendo algumas coisas que já aconteceram com Roma, para você parar e pensar que ela é um bom exemplo para nós, por exemplo, a nossa igreja, né? Para nós que somos da 13 de maio. Primeira coisa, Roma é uma igreja nova. Aqui, Roma deve ter uns 36 anos, mais ou menos. Eu acredito,
eu concordo com aqueles que dizem que a carta de Romanos foi escrita no ano 56, depois de Cristo. Se a Igreja de Roma surgiu na pregação de Pedro, lá no derramamento do Espírito Santo, em Pentecoste, então foi no ano 30. No ano 30, isso. Então, ela tem por aí 50 e poucos anos, ou 30 e poucos anos, digamos 36 anos, mais ou menos que isso. Então, é uma igreja nova, não é uma igreja centenária, uma igreja experiente, uma igreja milenar, uma igreja nova, uma comunidade jovem. Tem mais ou menos 36 anos, muito parecida com a nossa, que está aí com seus 47. A nossa está até um pouco mais avançada em idade, mais experiente, talvez, ou deveríamos esperar que fosse. Outra coisa que é interessante é que Roma não tem um grande nome à sua frente. Por exemplo, se você pegar Éfeso já foi pastoreada por Paulo, foi pastoreada por Timóteo, foi pastoreada por João, uma igreja com grandes nomes à sua frente. Não é? Romanos não. A igreja de Roma, nós não sabemos quem era o seu pastor. Nenhum dos apóstolos é responsável pela plantação daquela igreja. Não é uma igreja com um grande nome, uma grande estrela, um grande pastor à sua frente. Nós não sabemos quem plantou e nem sabemos quem está dirigindo Roma nesse momento. É uma igreja bem comum, a propósito, muito semelhante à maioria das igrejas que conhecemos. As igrejas que nós conhecemos, inclusive a nossa, são igrejas comuns. Tem uma certa idade, tem um pastor comum à sua frente e é composta por pessoas comuns. Muitas delas são anônimas, muitas delas não sabemos nem quem está pastoreando. Assim era a igreja de Roma, uma igreja bastante comum. Não havia um grande pastor à sua frente, não foi plantada por um grande homem. O que nós podemos apenas inferir das Escrituras é que os irmãos que se converteram, ao voltarem para a sua casa, em Roma, se juntaram e formaram uma igreja e estavam servindo a Deus dessa forma. Outra coisa é que Roma é uma igreja que passou por muitas dificuldades no decorrer da sua história. Nesse momento aqui, e em todo momento da história da igreja de Roma, até o IV século, a perseguição esteve sempre muito próxima dos cristãos, e em especial em Roma, a sede do Império Romano. Nessa ocasião, por 2 vezes, os judeus, até esse ponto aqui, já havia 2 vezes que os judeus tinham sido expulsos de Roma. Pouco tempo antes de Paulo escrever a carta, antes do reinado de Nero, reinou um imperador chamado Cláudio. E Cláudio expulsou os judeus de Roma. Já tinha sido a 2ª vez. E toda vez que os judeus eram expulsos de Roma, os cristãos iam juntos, porque o cristianismo estava associado ao judaísmo. Eles acreditavam que era uma seita. E no caso de Roma, que no começo era uma igreja de judeus, quando eles eram expulsos, os cristãos eram expulsos juntos e a igreja de Roma também era mandada embora da capital do império. E aí o que acontece? Eles eram dispersos, depois de expulsos de Roma, eram dispersos por todo o mundo. E aqui todo mundo tem a ver com o Império Romano. Por todo o Império Romano, essas pessoas que eram expulsas de Roma iam buscar socorro, abrigo, restabelecer as suas vidas. E aí não demorava muito, ou o imperador mudava de ideia, ou mudava de imperador, eles voltavam. Isso já tinha acontecido 2 vezes, por 2 imperadores diferentes, ia acontecer de novo com Nero, e aquela igreja estava sempre próxima da perseguição. O interessante é que você pode pensar, o que acontece com uma igreja que é dispersa? Imagine que o nosso governo, nosso governador do estado, ou o nosso prefeito, resolva que nós não podemos mais ficar em Aracaju, que cristãos devem ser expulsos da capital. Então, cada um de nós aqui vai buscar abrigo em algum lugar. Carlos vai para Lagarto, Bezerra vai para Pinhão, e cada um vai para a sua terra natal, vai voltando para as suas terras, buscando abrigo. Não é? O que nós vamos pensar? A igreja acabou.
fecha a porta, essa igreja não existe mais. Diferentemente do que se poderia esperar, a igreja de Roma não se acabou, nem quando estava dispersa e nem quando retornou a Roma. Veja, justamente quando ela estava dispersa, por ter sido expulsa de Roma, a fé dela começou a ser propagada. Aqueles irmãos espalhados viviam de tal forma nos lugares onde estavam, que a fé deles começou a ser comentada, anunciada em todo o Império Romano. E Paulo, que era um homem viajado e viajava por causa das missões, ele tinha muita propriedade em dizer que em todo o mundo, em todo o Império Romano, se faz anúncio da fé que vocês têm. E isso alegra tanto o coração de Paulo que ele fala: eu não paro de dar graças a Deus por isso, porque em todo o Império nós temos ouvido da fé de vocês. Uma fé que é testemunhada por todos os lugares. Uma igreja que não deixa de existir, apesar de estar, vou colocar aqui entre aspas, desorganizada. O que eu quero dizer com isso? É uma igreja que não tem mais suas estruturas. Ela não tem mais o lugar onde se reunia, uma casa ou uma sinagoga, onde quer que fosse. Ela não tem mais o governo, ela não tem mais nada. Ela é a igreja como ela é, as pessoas espalhadas por todo o mundo. E ainda assim, ela se mantém dando testemunho, a sua fé é reconhecida, e quando ela retorna a Roma, ela continua sendo uma igreja fiel. Uma igreja de um testemunho conhecido em todo o mundo, onde as pessoas representavam muito bem a sua igreja e o tornava a fé desses irmãos conhecida por todos. Chama a atenção, então, que, ao contrário do que podia se esperar, nessas circunstâncias, Roma continuava uma igreja, ela não morreu, pelo contrário, ela se mostrava bastante viva. E aqui é uma coisa interessante sobre o propósito de Deus para o seu povo. Chamado sempre envolve propósito. E aqui é bom nós notarmos, dentro da Bíblia, qual é o propósito de Deus para o seu povo, tanto no Antigo Testamento e na continuidade dele no Novo Testamento, que é a igreja. Eu queria que você fosse comigo até o Salmo 87. O Salmo 87 nos fala sobre a cidade de Deus. No Salmo 87, o salmista faz um poema muito bonito, é um salmo dos coraitas, a respeito de Sião, a cidade de Deus. Ele fala o seguinte: o Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo, ele ama as portas de Sião. O Senhor edificou a sua cidade sobre um Monte Santo, ele ama as portas de Sião, mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Então, o salmista fala da cidade de Deus como uma cidade construída sobre os montes. Uma cidade construída sobre o monte. Uma cidade que não se pode esconder. Algo que está no monte é visto, é notado. E ele completa essa figura expressando justamente isso: coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Deus, quando chamou Israel e estabeleceu o seu templo na cidade de Deus, Jerusalém, Sião, seu santo monte, como é cantado, é justamente para que Israel fosse um testemunho para as nações. Deus não tinha a pretensão de chamar um povo para se tornar uma etnia exclusiva, mas ele chamou Israel para ser com um propósito missionário, para que a partir de Israel as nações conhecessem o nosso Deus. Era isso que Deus pretendia
ao dar a Israel uma terra, a realizar maravilhas no meio daquele povo, a preservar geração após geração aquele povo. Israel era para estar ali testemunhando as nações, para que a partir de Israel coisas gloriosas fossem ditas a respeito da cidade de Deus. Quando você olha Deus punindo Israel e prometendo restauração, ele sempre promete nos seguintes termos: todos afluirão para Israel, todos irão para a cidade de Deus, a fim de encontrar sabedoria, a fim de encontrar salvação, porque é isso que Deus quer, que o seu povo seja o seu testemunho aqui neste mundo. Israel, o povo, não conseguiu fazer isso. Israel, pelo contrário, ao invés de testemunhar as nações sobre Deus, Israel resolveu imitar as nações na idolatria delas. E é nesse sentido que Paulo fala que, por causa das obras más de Israel, Isaías fala isso primeiro, depois Paulo repete para os judeus, o nome de Deus foi blasfemado e não glorificado. Mas Deus não perdeu o seu propósito. Ele foi preservando Israel, história das famílias, uma após outra, até que chegamos em Cristo, o verdadeiro israelita. E Cristo cumpriu exatamente isso. Olhe o que se fala de Jesus. Ele é aquele que veio, viveu a vida perfeita, morreu, ressuscitou e voltará. E quando todas as coisas forem restauradas, na cidade de Deus haverá um trono, e nesse trono estará sentado o Cordeiro, e gente de toda tribo, povo e nação virá para glorificar a Deus. A nova Jerusalém, a cidade de Deus, é para onde irão afluir todos os povos a fim de adorar o Senhor. Esse é o propósito de Deus para o seu povo, que não se cumpriu em Israel por sua infidelidade, mas que ele mostrou que somente o próprio Deus, através de Jesus Cristo, poderia fazer isso. Ser uma cidade, como uma cidade construída sobre os montes, que não se pode deixar de ser notada, a respeito da qual coisas gloriosas são ditas. E é isso que nós fazemos hoje, nós gentios, povo brasileiro, pessoas do Brasil, estamos hoje aos pés de Cristo, exaltando e glorificando o seu nome. Mas até que Cristo volte e todas essas coisas aconteçam, Deus não fica sem testemunho. Então, o Evangelho tem chamado pessoas que formam a igreja de Cristo. E o que é a igreja de Cristo hoje? A igreja de Cristo deve ser essa cidade construída sobre o monte. Aquela cidade que não se pode esconder, que todos olham para ela e que, ao olharem para ela, expressam coisas gloriosas, maravilhosas a respeito desta igreja. É o testemunho da igreja que provoca essa contemplação de quem é o nosso Deus. Tanto é assim, irmãos, que lá em Mateus, abra sua Bíblia agora em Mateus, você vai ver Jesus falando para os seus discípulos, no capítulo 5, algo semelhante ao que nós lemos no Salmo 87. Mateus, no capítulo 5, no verso 14 em diante. Vamos ler versículo 13, fica melhor. Diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Sabe que aqui Jesus está falando do testemunho dos discípulos. E ele usa outra figura agora, que é a luz. No versículo 14 ele fala: vocês são a luz do mundo. E olha o que ele fala em seguida: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O que são os discípulos de Jesus? O que é essa comunidade que os discípulos formaram a partir da pregação do Evangelho? O que é a igreja, ou melhor, o que deve ser a igreja, senão
uma cidade construída sobre o monte. Um lugar onde todos podem ver, e a partir daquilo que veem, glorificam a Deus. Se você seguir o texto, Jesus vai explicar exatamente o que significa ser uma cidade construída sobre o monte. Ele continua no versículo 15, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Jesus está falando de propósito. Qual é o propósito de fazer as coisas? O propósito de colocar uma cidade no monte é para que ela seja vista. O propósito de acender uma candeia, é de que ela seja vista. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, versículo 16 diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, para que digam coisas gloriosas ao seu respeito, porque quando dizem coisas gloriosas a respeito da igreja, o louvor é para Deus. Deu para compreender o que acontecia na igreja de Roma? Você vê o apóstolo Paulo fazendo o quê? Quando ouve falar da fé dos de Roma? Glorificar a Deus. Primeiramente, dou graças a Deus por vocês, porque em todo o mundo é anunciada a fé que vocês têm. Uma cidade sobre os montes. Sabe por que os puritanos do século XVII resolveram sair da Inglaterra e ir para os Estados Unidos a fim de formar uma nova nação? Não foi exatamente por causa do medo da perseguição. Muitos já tinham morrido. Eles foram por lá porque, naquele momento, eles entendiam que Deus estava chamando para ser a cidade construída sobre o monte. A percepção escatológica de alguns puritanos era que, naquele momento, a partir do que Deus estava fazendo na Inglaterra e na vida deles, ele finalmente iria estabelecer o seu reino no mundo. Ele ia estabelecer o reino de Cristo no mundo. E eles foram, então, para os Estados Unidos, a terra que estava recém-descoberta, para formar essa nação lá. Uma nação que fosse uma cidade sobre os montes. Veja como a percepção daquilo que nós somos, por causa do chamado do Evangelho, nos mobiliza e nos move a fazer coisas extraordinárias. Coisas que nos colocam à vista de todos, que marcam na história a nossa existência, não por nossa causa, mas para a glória de Deus. Aí nós entramos numa questão prática para a nossa igreja. Se a nossa igreja, assim como a de Roma, tem sido uma cidade sobre os montes. Se ela tem deixado a sua marca testemunhal em sua história. A igreja de Roma é interessante para nós porque ela não é uma igreja extraordinária no que diz respeito aos seus recursos humanos, ao seu pastor, é uma igreja muito comum. Esse final de semana, eu tive o privilégio de passar quase todo ele com o reverendo Augusto, conversando informalmente com ele, e ele falando dos seus planos, aquilo que está por vir no seu ministério, e nunca são coisas pequenas, não é? São sempre coisas muito grandiosas. Você olha e fala, caramba, né, se eu pudesse fazer isso. E a gente fica nessa ilusão, né? Quem sabe a igreja de Goiânia possa fazer alguma coisa. Tem Augusto Nicodemos lá, agora de Recife, a mesma coisa. E tantas outras igrejas que têm grandes nomes, mas Roma não é uma igreja assim. A maioria das igrejas não são assim. São igrejas comuns, igrejas com orçamentos comuns, igreja com pastores comuns, igrejas com membros comuns. Assim como era a igreja de Roma. Mas todas essas igrejas, grandes, pequenas, extraordinárias ou simples, elas têm uma coisa em comum. Elas foram chamadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E isso deve fazer delas uma cidade construída sobre os montes. É esse Evangelho, é esse chamado, é esta fé dada por Deus que faz de nós o que nós somos. Não é que nós tenhamos que nos obrigar, ou eu tenha que obrigar vocês,
a serem aquilo que vocês não são ou que eu não sou. Não, aqui a Bíblia nos mostra que, uma vez que somos porque Deus nos alcançou pelo seu Evangelho, o que se espera agora é que a nossa fé brilhe, é que a nossa luz se mostre, é que essa cidade não fique encoberta. O chamado tem um propósito. Hoje recebi a boa notícia, a dona Eliude disse que o nosso trabalho ontem na comunidade foi muito bem recebido. E agora eles querem que, pelo menos uma vez no mês, nós marquemos uma data para fazer igual. Mas ontem eu estava conversando com uma senhora, depois que terminamos a pregação e tal, dona Tereza. Ela falou, tanto tempo essa igreja aqui, ela nunca veio aqui. Certamente a igreja já foi lá, certamente isso já aconteceu em outros momentos da história. Nós sabemos que o trabalho evangelístico dessa igreja sempre foi muito intenso. Mas, de alguma forma, irmãos, nós estamos passando a mensagem errada. Se as pessoas não conseguem lembrar a nossa presença, se uma igreja que está há 47 anos nesse bairro, quando a gente vai nas casas, tem que indicar o endereço ainda, que as pessoas não sabem onde nós ficamos, ou que as pessoas têm o preconceito de que nós somos uma igreja de ricos e por isso não vêm aqui. Ontem eu falava para elas, para as pessoas justamente isso. Nós não somos uma igreja de rico, nós somos pessoas de rico, de pobre, de preto, de branco, tem tudo lá. Mas, de alguma forma, a cidade que está sobre o monte está com o outdoor errado. Porque se tudo que as pessoas conseguem identificar em nós é que nós somos ricos, a culpa é nossa. A mensagem está sendo mantida errada. Dona Eliude falou uma coisa interessante, ela falou que nós precisamos descer do salto. A nossa fé tem que marcar a nossa história, porque ela não é nossa, ela foi nos dada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos a comunidade do Evangelho. Nós somos as pessoas que experimentaram a obra mais extraordinária e radical deste mundo, a transformação de um coração. Nós somos as pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo do Senhor. Nós não somos um clube, qualquer grupo, qualquer ajuntamento. Nós somos a igreja de Cristo. E fomos chamados com um propósito. E o propósito é que sejamos conhecidos. O propósito é que a nossa fé seja anunciada. O propósito é que, por meio do nosso ministério, Deus seja glorificado. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. É esse o propósito de Deus para a igreja. A sua igreja, universal, invisível, militante, e para cada igreja local que se congrega em volta da fé em Cristo Jesus. Uma fé palpável, uma fé que se pode descrever, uma fé que se pode anunciar. Nós temos que parar com a ideia de que fé é subjetiva, que fé está no meu coração e ninguém sabe se a condição da minha fé. Na Bíblia, fé nunca é uma coisa que fica escondida no interior do meu coração. A fé se vê, diz Paulo, a fé se ouve a respeito dela, a fé pode ser descrita e até mensurada. É por isso que há maduros e imaturos, porque a fé se manifesta nas nossas vidas. E sabe o que acontece, irmãos? Eu não preciso nem mandar você manifestar a sua fé. É impossível reter a manifestação da fé na vida daquele que foi alcançado pela graça. É simplesmente impossível, não se pode acender uma candeia e sem que ninguém veja. É simplesmente impossível. Então, aqui nós vemos uma igreja comum como a nossa, com pessoas comuns como nós, marcando o seu testemunho no tempo e na história, no tempo e no espaço, onde se passava, se dava conta da fé daqueles irmãos, e por isso Paulo agradecia a Deus, mediante Jesus Cristo. A segunda coisa é
está nos versículos de 11 a 15, que Paulo fala o seguinte, voltando para Romanos. Diz o seguinte: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. E aqui, mais uma vez, Paulo justificando por que não pôde visitá-los ainda, mas ele levanta aqui uma outra característica dessa igreja tão simples e tão poderosa, que era a igreja de Roma. Ele fala que anseia vê-los, no versículo 11, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Paulo quer usar dos seus dons, e lá no capítulo 12, Paulo fala de dons espirituais, não é? Como fala em Corinto, como fala em Efésios, os dons espirituais, onde são usados para servir uns aos outros. E Paulo coloca aqui que ele quer ir lá para usar dos seus dons espirituais a fim de fortalecer aqueles irmãos. Muito bom isso, não é? Uma igreja comum, com um pastor comum, de repente, ouve a notícia de que o apóstolo Paulo quer ir lá pregar para eles. Eu fico imaginando que seria um movimento parecido ou maior do que aconteceu agora na última sexta-feira. Um lugar de igrejas comuns, com pastores comuns, recebendo o reverendo Augusto Nicodemos. Todo mundo vai ver. Que maravilha! Que bom é sentar e ouvir um bom sermão. Graças a Deus, o sermão que ele pregou na sexta-feira aqui falava sobre a insuficiência de ouvir bons sermões, não é? Ninguém é salvo por ouvir bons sermões. Mas isso acontece, não é? Como é bom ter alguém que possa nos servir com os dons extraordinários que Deus lhe deu. Mas Paulo não termina aqui a frase, ele vai explicar o que ele quer dizer exatamente. Então, vou voltar ao versículo 11. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, ele vai explicar, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. E aqui a melhor tradução seria pela fé minha e de vocês. Ou seja, Paulo está dizendo que ele quer ir àquela igreja para servir aquela igreja, mas também para ser servido por ela. Paulo diz que quer ir àquela igreja para que, no exercício mútuo da fé dele e da fé dos irmãos, no uso mútuo desses dons, eles vivam o encorajamento mútuo. Um encoraje o outro, um fortaleça o outro. A expressão fortalecer aqui, que Paulo usa, é justamente tornar alguém maduro na fé, nas coisas espirituais. Paulo fala, eu quero visitá-los para tornar vocês mais maduros, mas eu quero dizer que não apenas isso, eu também espero que vocês, ao me terem aí, também me tornem mais maduro em minha fé. Que quando fé se junta com fé, produza maturidade, santidade, aquilo para o que fomos chamados, para pertencer a Cristo, para vivermos em santidade, para desenvolvermos a obediência da fé, e para podermos gozar na nossa relação interpessoal como filhos de Deus, do amor, da paz e da graça do Senhor. Coisas que só dentro da igreja nós podemos viver. Em nenhuma outra comunidade você vai conseguir viver isso. As pessoas até falam assim, não, no meu trabalho é muito melhor do que na igreja. Meus amigos lá são mais sinceros, são mais verdadeiros. Pode até ser. Ainda que é sempre um exagero quando se fala isso. Ou alguém fala, não, os meus colegas da escola, da faculdade, são muito melhores.
Eu entroso muito mais com eles, eles me compreendem muito melhor, mas nem no trabalho, nem na faculdade, nem na escola, qualquer outro lugar que você vá, que não seja a igreja, nenhum relacionamento que você tenha fora dela vai produzir a sua santidade, vai fortalecer a sua fé. Até mesmo os relacionamentos difíceis dentro de uma igreja, até aqueles que para nós são insuportáveis, estão aqui como instrumento de Deus para nos ensinar a viver da forma como Deus quer que nós vivamos. E alguém anteontem me lembrou de uma ilustração muito interessante que eu já havia esquecido, que é a da Arca de Noé, muito conhecida, né? A Arca de Noé, lá dentro, devia ter mau cheiro, devia ser entedioso ficar quase um ano lá dentro, mas do lado de fora era muito pior. Salvação só dentro da arca. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar aqui, meus irmãos, é esse insight que Paulo tem, e parece que ele está escrevendo a carta e ele ia parar ali em eu compartilhar um dom espiritual com vocês para fortalecer eles, e ele fala, espera aí, isso aqui está errado. Se eu fizer isso, eles vão pensar que eu sou uma celebridade, que estou indo lá para servi-los, eu devo colocar as coisas da forma correta. E as coisas da forma correta é que a igreja não é um lugar de espectadores, não é um lugar de consumo. As pessoas não estão aqui para consumir sermões, as pessoas não estão aqui para ver as coisas acontecendo, as pessoas não estão aqui para serem sempre elas mesmas edificadas por outros. A igreja é um lugar de serviço. Não há um crente sequer, que não tem um dom para servir. Não há um sequer. O Espírito Santo ele foi muito justo na distribuição dos dons. A partir do momento que ele converte alguém e o chama para o reino, ele chama para o serviço, ele chama com propósito. Queridos, é muito triste ver uma igreja que caminha na dependência de poucos. É muito triste viver na igreja quando nós percebemos que a grande maioria está para consumir, está para assistir, não contribui de fato com os seus dons, com os seus recursos, com tudo que Deus dá. Aquela expressão maravilhosa de como se deve amar a Deus, com tudo, com a mente, com a alma, com o corpo, com tudo. Tudo é para o amor a Deus. E amor, nós já aprendemos, é serviço. É complicado quando nós estamos nessa fase da igreja, onde nós viramos consumistas. Consumimos livros e lemos e achamos muito bom isso. Que maravilha é que tenha irmãos escrevendo. Consumimos sermões, que maravilha que tenha irmãos com dons extraordinários pregando com fidelidade. Mas como é triste ver que a maioria de nós está com os braços cruzados, se deleitando nessas coisas e não movimenta isso aqui pelo reino de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Eu estou indo aí para servi-los, mas estou indo aí também para ser servido por vocês. Eu estou indo aí para edificar a vida de vocês, mas estou indo aí também porque eu quero ser edificado por vocês. Eu quero ser fortalecido e encorajado por meio da fé que todos nós temos, a fé que é minha e a fé que é de vocês. Essa semana, por exemplo, nós tivemos reunião do conselho e estamos planejando o nosso orçamento para o segundo semestre. E eu mostrei para os irmãos a quantidade de dizimistas que nós temos em nosso universo, não é? O que tem melhorado, mas ainda não chega a 1/3 da igreja. 36, 40, 36, e não são sempre as mesmas pessoas. E isso é só um aspecto, e eu falo que dar dinheiro é a coisa mais fácil da vida cristã. Se as pessoas não estão conseguindo dar dinheiro, imagina o resto.
É difícil encontrar pessoas para a escola dominical, por exemplo. É difícil encontrar pessoas para, simplesmente, até para consumir está difícil hoje. A gente faz os trabalhos, as pessoas não vão. Até para consumir as pessoas estão com preguiça. Porque tem YouTube agora, né? Pastor, vai transmitir? Não. Já estou começando a pensar em parar de transmitir as coisas. Porque tudo é assim. Amigo, paga uma passagem de ônibus, venha para a igreja. É esse tempo de muito consumo, de muito conforto. Igreja nunca foi lugar de consumo. Igreja não é lugar de consumo. E veja que uma coisa está ligada à outra. Quando nós não trabalhamos, não assistimos uns aos outros, não nos fortalecemos uns aos outros dentro da igreja, qual testemunho nós temos para fora? Se justamente o conhecimento de que somos discípulos de Cristo é o fato de nos amarmos uns aos outros, que implica servirmos uns aos outros. Quais são os seus dons? O que você pode fazer? Que habilidade você tem? Onde é que o seu tempo está sendo gasto de forma idólatra? O que você pode realizar? Como você pode edificar a minha vida? Como você pode edificar a minha vida? Como você pode edificar a vida de quem está do seu lado? Como você pode edificar a vida das crianças, dos velhos, das meninas, dos homens, dos garotos? Como você pode fazer isso? Pare e pense. Como você pode ajudar nessa igreja? Qual é o seu papel? Ou você vai consumir apenas? Ou é isso que nós somos? Consumistas gospel, né? Não. Aqui tem uma coisa interessante. Paulo podia confiar nesses irmãos, que eles seriam mutuamente edificados. Para nós encerrarmos e você ver a certeza de Paulo a esse respeito, vamos para capítulo 15 de Romanos. No versículo 14, olha o que Paulo fala. Se você ler o capítulo 15, desde o versículo 1, você vai ver justamente Paulo falando do serviço realizado por Cristo e como isso nos capacita a servir uns aos outros e até nos chama ao sacrifício para isso. Mas no versículo 14, Paulo fala o seguinte: olha a certeza que ele tinha a respeito da capacidade daqueles irmãos de que no compartilhar dos dons eles poderiam se edificar mutuamente. Inclusive, Paulo, o apóstolo, estava confiando a exortação dele mesmo, a edificação da sua própria vida a esses irmãos. Ele fala o seguinte: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Sendo capazes de exortar uns aos outros, de encorajar uns aos outros, de servir uns aos outros. Se há uma coisa que nós podemos aprender depois de lembrarmos que a igreja foi convocada, foi chamada pelo Evangelho, essa comunidade do Evangelho, para ser luz para as nações, para ser uma cidade construída sobre um monte, é que essa igreja também foi chamada para servir uns aos outros, para nos edificarmos mutuamente. E aqui a comunidade chamada pelo Evangelho pode se resumir na seguinte conclusão: o chamado pelo Evangelho implica um propósito que vai além de nós e atinge a todos à nossa volta por meio de uma fé que não pode ser escondida, mas que é inevitavelmente vista dentro e vista fora da igreja. Eu sou o pastor dessa igreja. Eu conheço o estado que ela está. Eu tenho ensinado muito sobre isso, sobre o discipulado. É para isso que nós somos chamados. Às vezes eu lamento muito diante de Deus por não ver os frutos como eu esperava ver.
mas eu sei que essa comunidade foi chamada pelo Evangelho. Eu sei que Deus ama a nossa igreja. Eu sei que Ele tem preservado essa igreja em sua misericórdia e na sua graça. E eu sei o que nós podemos fazer, por conta da fé que nos foi dada, por conta do que Cristo fez por nós, por conta do Evangelho que nos chamou. Nós somos uma comunidade chamada pelo Evangelho. Nós precisamos tomar consciência disso e não nos permitir agir em desconformidade com isso. Eu espero o dia que todos nós, despertados, inclusive eu, irmãos, desse marasmo, desses vícios que com o tempo se sedimentaram em nossos corações, possamos realmente cumprir o nosso papel, fora da igreja e dentro da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Ti nós rendemos o louvor e a gratidão por Tua palavra. Agradecemos por ter nos chamado para o Evangelho, pelo Evangelho, e nos ter colocado nesta comunidade, nesta igreja, que é a nossa igreja, que nós amamos, ó Deus, mas precisamos confessar, não são poucas as vezes que nós agimos de maneira errada. Estamos muito preocupados com as nossas vidas, com os nossos interesses nesse mundo, com aquilo que não pertence ao Teu reino. As ansiedades, a falta de fé mesmo, a fé imatura, muitas vezes nos faz olhar para este mundo como a nossa salvação e coloca as nossas prioridades nele. E nos esquecemos que Tu nos chamaste com um propósito, o propósito de que sejamos, enquanto igreja, uma cidade construída sobre um monte. É certo, ó Deus, que muito nos alegraria se o ministério dessa igreja atingisse todas as nações. Mas, ó Deus, sabemos que a nossa primeira responsabilidade é o nosso bairro. É esta comunidade na qual o Senhor nos inseriu. É este quintal da nossa casa que nós precisamos alcançar primeiro. É aqui que nós precisamos primeiro ser vistos. É aqui que a fé desta igreja precisa brilhar a ponto de impactar as vidas. E o Senhor tem nos chamado, ó Deus. O Senhor tem feito com que portas sejam abertas. Estamos sendo convidados a compartilhar o Evangelho, ó Deus. Os aflitos, os pecadores sem arrependimento estão clamando por salvação. Senhor nosso Deus, que nós não desperdicemos a oportunidade, que nós não nos interessemos mais em outras coisas do que em proclamar o Teu Evangelho, ó Pai. Ó Deus, nos desperta. Tudo o que é necessário o Senhor já nos deu. Temos a Tua palavra, temos a oração, o Teu Espírito Santo, temos os sacramentos, tudo o que é necessário, ó Deus, Tu nos tem dado pelo Teu Evangelho. Agora desperta-nos, ó Pai, que Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre esta igreja e faça brilhar, ó Pai, onde nós estamos. Precisamos confessar o pecado também, ó Deus, que somos falhos em servir uns aos outros. O pecado de sermos assistentes apenas, consumidores, ao invés de sermos servos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor desperte-nos também nessa área. Que o Senhor desperte os dons. Eu creio, ó Deus, que há tantas pessoas capazes aqui, tantos crentes fiéis, tantos que estão iludidos ou ocupados demais com tantas coisas que não são importantes, e que se pudessem olhar da Tua maneira, saberiam, ó Deus, como servir ao Senhor por meio de servir pessoas. Desperta os dons, ó Deus, desperta as pessoas, para que nós, ó Deus, sejamos servos de verdade, porque fomos chamados a pertencer a Cristo, fomos chamados a ser servos. Ajuda a Tua igreja, ó Pai, tem misericórdia de nós, no nome de Jesus Cristo. Amém.